Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Elivaldo, se você tivesse me dito que essa bomba ia explodir ontem em Brasília, eu tinha deixado você lá para entrar ao vivo de lá. Pois é, Nádia, interessante que às 7h30 da noite eu saía da Câmara Federal, onde estava então foi você que acontecendo. jogou a bomba, né? Não. Porque foi a hora que foi publicado no, jornal, no site do jornal o Globo, pelo colunista Lauro Jardim, jornalista Lauro Jardim, toda essa confusão da gravação envolvendo o presidente Temer. Eu estava em deslocamento da Câmara Federal para o aeroporto já para pegar o avião de volta. E a gente percebia claramente uma atmosfera ao encontrar com políticos extremamente clima de desolação, clima de estarrecimento total em relação a essa denúncia fortíssima e que tem repercutido não no Brasil, mas em todo o mundo, é notícia na mídia internacional sobre essa novidade que surgiu através do executivo, do diretor da JBS. Vamos lá, então. A notícia apurada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, divulgada ontem por volta das 7h30 da noite, caiu como uma bomba atômica no Brasil. Na tarde de quarta-feira passada, Joesley Batista e o irmão dele, Wesley, entraram apressados no Supremo Tribunal Federal. Esse é o Joesley, que é um dos executivos dono da JBS. Eles seguiram direto para o gabinete do ministro Edson Fachin. Os donos da JBS, que é a maior produtora de proteína animal do planeta, estavam acompanhados de mais 5 pessoas, todas da empresa, foram lá para o ato final, a delação premiada que fizeram com poder de destruição igual ou maior do que o da Odebrecht, diante de Fachin, que é o relator da Lava Jato, a quem cabe homologar a delação. Os 7 presentes ao encontro confirmaram tudo o que contaram à Procuradoria-Geral da República em abril, por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de coação. É uma delação como jamais foi feita na Lava Jato. Nela, o presidente Michel Temer foi gravado em um diálogo extremamente embaraçoso, diante de Joesley, dando aval para a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha, que está preso e estaria sob a iminência de uma delação premiada, que sim, essa poderia ser destruidora. Então, com medo dessa delação, o presidente Temer teria mandado seguir com as mesadas que já estavam sendo pagas a Eduardo Cunha. Já havia sido negociado, inclusive, Elivaldo, um repasse semanal de R$500 mil. E isso se estenderia por até 20 anos. Era o preço do silêncio de Eduardo Cunha. E agora, o que acontecerá com o nosso país? Nós vamos ver logo uma reportagem do SBT que mostra como Brasília, o mundo político, reagiu a essa notícia de ontem. Segundo o jornal O Globo, por volta das 10h30 da noite do dia 7 de março, Joesley Batista entrou no Palácio do Jaburu. Michel Temer estava à sua espera. Escondia no bolso uma arma poderosa, um gravador. Todo o diálogo teria sido gravado por Joesley. Num deles, o dono da JBS relatou a Temer que estava dando mesada a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro para que ambos, tidos como os conhecedores de segredos de dezenas de casos escabrosos, não abrissem o bico. Temer mostrou-se satisfeito com o que ouviu. Neste momento, diminuiu um pouco o tom de voz, mas deu seu aval. Tem que manter isso, teria dito o presidente. Ainda de acordo com o jornal, Joesley afirmou que não foi Temer quem determinou que a mesada fosse dada, mas que o presidente tinha pleno conhecimento da Operação Cala-Boca. A conversa continuou e, em seguida, Joesley pediu a ajuda de Temer para resolver uma pendência na JBF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para cuidar do problema. Fale com o Rodrigo, disse Temer. Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer por ele e perguntou: posso falar tudo com ele? Temer foi sucinto: tudo. Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Segundo a reportagem, o dono da JBS procurou Rocha Loures. Marcaram um encontro em Brasília e se acertaram. Joesley lhe contou do que precisava do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O indicado de Temer ligou para o presidente em exercício do CAD, Gilvandro Araújo, e pediu que se resolvesse a questão da termoelétrica no órgão. Pelo serviço, Joesley ofereceu uma propina de 5%. Rocha Loures deu seu ok. Tudo bem, tudo bem. Para continuar as negociações, segundo o jornal, foi marcado um novo encontro. Desta vez, entre Rocha Loures e Ricardo Saldi, diretor da JBS e também delator. No Café Santo Grão, em São Paulo, trataram de negócios. Foi combinado o pagamento de R$500 mil semanais por 20 anos, tempo em que vai vigorar o contrato da EP.
Seriam 480 milhões de reais ao longo de 2 décadas, se fosse cumprido o acordo. Loures disse que levaria a proposta de pagamento a alguém acima dele. Saldi fez 2 menções ao presidente. Pelo contexto, os dois se referem a Michel Temer. O Globo afirma também que a entrega do dinheiro foi filmada pela PF, mas desta vez, quem esteve com o homem de confiança de Temer foi Ricardo Saldi, diretor da JBS e um dos 7 delatores da empresa. Inicialmente, Saldi foi ao shopping Vila Olímpia, em São Paulo. Em seguida, Rocha Loures o levou para um café, depois para um restaurante e, finalmente, para a Pizzaria Camelo, na Rua Pamplona, no Jardim Paulista. Foi neste endereço, próximo à casa dos pais de Rocha Loures, onde ele estava hospedado, que o deputado recebeu a primeira remessa de R$500 mil. Apesar do acerto de repasses semanais de R$500 mil, até o momento só foi feita a primeira entrega de dinheiro. A partir da homologação da delação, nada mais será pago, segundo a reportagem do jornal. Ontem o ministro Edson Fachin foi muito procurado pela imprensa, Livaldo, mas não quis falar nada. Inclusive, não deu nenhuma pista se o Supremo homologaria agora ou não essa delação dos executivos da JBS. O que se sabe agora é nada. O Brasil está num clima de incerteza profunda nesse momento. A repercussão é tanta que logo depois que essa bomba explodiu em Brasília, as 2 casas, Câmara e Senado, pararam as suas sessões. Rodrigo Maia encerrou a sessão na Câmara Federal, Eunice Oliveira fez o mesmo no Senado, numa sessão importante, uma sessão deliberativa, onde muitas matérias da pauta estavam sendo apreciadas. Mas não houve clima algum, a não ser o debate sobre essa delação em torno do Congresso Nacional. Bom, os analistas políticos todos comentando esse assunto em todo o Brasil. Nós temos aqui, eu queria mostrar aos nossos telespectadores, o jornalista Fenelon Rocha publicou aqui no portal cidadeverde.com quais são os rumos agora, quais são as possibilidades. Com tantos escândalos no Brasil, o Brasil pede uma saída que políticos teimam em não dar. Está aqui a foto do deputado Alessandro Molon, que foi ontem quem já protocolizou o pedido de impeachment do presidente Temer. Lá na Câmara Federal, caberá ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, analisar a admissibilidade ou não desse pedido, mas não é só esse, já tem outros pedidos de impeachment chegando também do presidente Temer. Coloca no telão, Ney, por favor, para a gente ver as possibilidades nesse momento, já que ficará muito complicado para Temer administrar o nosso país. Eleição direta já, essa é uma opção que tem um apoio popular, segundo Fenelon Rocha. E até da base do governo, ontem o senador Ronaldo Caiado defendeu essa possibilidade. Exatamente. E a base do presidente Temer agora já está muito dispersa, né? Verdade. Agora, essa opção da eleição direta já não tem amparo constitucional. Prevê eleição direta no caso de vacância da presidência na primeira metade do mandato, que não é o caso. Agora nós já estamos na segunda metade do mandato. Então, para que isso aconteça, então teria que fazer uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, que a gente já vê pelas PECs que a gente tem visto ultimamente, não é uma coisa fácil e rápida, não. O impeachment de Temer, já há pedidos que deram entrada ontem na Câmara dos Deputados. O impeachment já foi solicitado pelo deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, apenas um. Há motivos para o impeachment, sim, porque haveria obstrução nos trabalhos da Justiça, mas os 9 meses até o impeachment de Dilma, por exemplo, mostram que a casa pode demorar até analisar, inclusive porque Rodrigo Maia é da base de Temer, amigo próximo e pessoal do presidente Temer. A renúncia de Temer, segundo o Fenelon, pode ser a saída mais rápida, Elivaldo. Só depende dele, se ele mesmo quiser pode fazer hoje ainda, renunciar ao mandato, realizando-se então a eleição indireta do sucessor na sequência. Mas os primeiros sinais de ontem, na carta que a gente vai já mostrar para você, mostram que o presidente não deve, não sei o que aconteceu na madrugada, porque eu acho que ninguém dormiu lá em Brasília, mas por enquanto, pela carta de ontem, acho que ele não deve renunciar agora. Cassação pelo TSE já está marcada para o dia 6 de junho, a sessão para dar prosseguimento ao julgamento que está sendo feito no TSE para cassar a chapa Dilma Temer. Agora, o dia 6 de junho, pelas análises já colocadas, está muito distante da situação. Diria, né? Estaria muito próximo, mas agora ficou muito distante. Mas a cassação será inevitável agora, eu imagino, né? Se o TSE cassar Temer, é uma saída honrosa para ele, segundo o Fenelon. Por quê? Porque ele está desapiado do poder por um deslize atribuído a Dilma. E seria uma coisa mais rápida. No próximo mês, o processo de cassação seria votado pelo TSE, ou será, e os ministros podem cassar a chapa Dilma Temer inteira, dando ao país a chance de uma sucessão imediata. Aí temos a eleição indireta, sem a opção de uma PEC, a saída é a eleição indireta dentro do Congresso.
Aí uma outra confusão que seria encontrar um nome para pacificar, para encontrar a substituição de Temer. Por quê, Elivaldo? Nesse momento, a permanência de Temer provoca uma instabilidade muito grande no nosso país. Então, a permanência dele significa dizer: as reformas que estão no Congresso vão parar, elas não vão continuar. Acho que essa é a opinião, é o senso geral. Existe como o presidente Temer terá habilidade, inclusive política, já que vinha tendo tanto com o Congresso, para seguir administrando esse país? Eleição direta agora é uma temeridade até, porque o próprio Congresso ele se ressente de legitimidade social, suas lideranças são todas aí, a maioria estão sendo investigadas na Lava Jato, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes dos principais partidos. Então, do ponto de vista social, hoje, apesar de ser o parlamento, uma instituição forte, numa democracia, mas mesmo assim, pela sua composição, o Congresso Nacional carece de legitimidade para dar solução a essa grave crise que o país volta a mergulhar. E que nome seria esse, né? Pacificado aí entre o Congresso com o apoio da sociedade, que é muito importante, porque também não pode ser qualquer nome. Exatamente. E depois da divulgação dessas informações, ontem à noite, muitos protestos aconteceram em Brasília, em São Paulo, na Avenida Paulista. Nós temos imagens de alguns protestos que foram registrados em todo o país e mexeu muito com a população brasileira. No momento em que o país parecia dar sinais de que iria caminhar um pouquinho tranquilamente, agora aparece tudo isso, a população mais uma vez vai para a rua. Já tem gente pedindo diretas já, né? Nós vamos já ver, inclusive vai ter um ato hoje à tarde aqui em Teresina, e todo mundo já de cara pintada de verde e amarelo. Quem não lembra das diretas, né? Que a população do Brasil foi às ruas pedindo diretas já. Teresina hoje, na Praça da Liberdade, às 5 horas, a volta dos caras pintadas. Então já tem muita coisa acontecendo e sendo mobilizada através das redes sociais. Vamos mostrar o que disse, então, numa nota que foi divulgada ontem, Elivaldo, o presidente Michel Temer. Vamos colocar aí o texto da nota para que a gente leia. O presidente Temer disse que jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. Segue a nota. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março no Palácio do Jaburu, mas não houve, segundo Temer, no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. É uma situação que ele vai ter muito trabalho para provar o que diz a nota. O fato, Nádia, é que lá no Congresso, na sociedade, o fato é que o governo do presidente Michel Temer, que estava ainda encontrando dificuldades para decolar, ele fica de fato no chão, ou seja, um governo que não tem mais o que responder à sociedade, o que percebemos claramente em qualquer canto do país e com repercussão, inclusive, no mundo. Ontem você estava lá em Brasília, Elivaldo, acompanhando a movimentação dos prefeitos e conversou, inclusive, com o deputado Rodrigo Maia antes dessa confusão toda. Isso era por volta de 3 horas da tarde. O Rodrigo Maia intensificava os entendimentos, as conversas com lideranças políticas do Congresso Nacional e fazia uma previsão otimista para a votação na Câmara da PEC da reforma da Previdência. Ou seja, uma previsão de chegar ao plenário, a matéria, já agora no mês de maio. O presidente Rodrigo Maia, vamos ver o que ele diz. Veja só essa projeção que ele fez. Pretende ainda no final de maio, início de junho, começar essa votação, porque ela tem um peso importante, apesar de toda a polêmica, um peso importante para o futuro dos investimentos no Brasil. A gente aprovando a reforma, a gente pode ter a certeza que o segundo semestre vai ser de grandes investimentos e no último semestre, no último trimestre, o Brasil já vai estar gerando muitos empregos, já começou a gerar um pouco agora, vai estar gerando muitos empregos e no início do ano que vem a gente já vai projetar, do meu ponto de vista, um crescimento próximo a 4%. Pode ir em maio ainda? Pode ir em maio ainda para o plenário, presidente? Acho que final de maio, início de junho, nós vamos tratar desse assunto nesse período. Não vão mais, com certeza, né? Congelada a reforma da Previdência? Isso aí era a previsão de ontem à tarde. Isso tudo vai mudar a partir de hoje. Isso já é passado mesmo. Congelada a reforma da Previdência, congelada a reforma trabalhista no Senado, ou seja, esse programa de reformas, muitas delas aí polêmicas, fica profundamente comprometida. Bom, e outra grande revelação de ontem foi a gravação de Aécio Neves, o senador do PSDB,
que foi flagrado também numa conversa pedindo 2 milhões de reais ao grupo JBS, dinheiro que financiaria sua defesa na Operação Lava Jato. Nesse caso, Elivaldo, a Polícia Federal agiu de uma forma extremamente planejada, colocando inclusive chips nas mochilas que transportariam o dinheiro que acabou lá em Minas Gerais, foi sendo monitorado, foi sendo acompanhado, filmado, até que Aécio Neves saiu ontem desesperado do Senado Federal, no meio da sessão, atordoado com essa notícia, que ele depois divulgou uma nota dizendo que está muito tranquilo, mas a situação dele está complicada. Mas hoje o apartamento dele no Rio de Janeiro, já agora pela manhã, já foi motivo de uma ação da polícia, de busca e apreensão da Polícia Federal. Hoje bastante movimentada lá a região onde moram familiares e o apartamento do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB no Rio de Janeiro, alvo dessa operação de busca e apreensão da Polícia Federal.